Quando você se sentir burro, meu amigo, lembre-se de Daniel Paulista. Eu tenho certeza que você vai parar de se sentir burro. Porque o Daniel Paulista estava no Remo, fazendo um trabalho consolidado, já tinha o respeito e principalmente a confiança do torcedor remista, que é algo muito difícil de se conseguir. Não é fácil, não é fácil. A gente tá vendo aí o português, o que ele tá sofrendo já. Né? Em 4 jogos ali, o torcedor já quer que ele vaze do Remo. E o Daniel Paulista, claro, com o trabalho dele, óbvio, né, com o grande desempenho que ele apresentou no Remo, principalmente naquele início ali de Série B do Campeonato Brasileiro, ele conquistou a confiança do torcedor. Ganhou o título do Campeonato Paraense, né? Ao lado do Pedro Rocha e do Marcelo Rangel, ele era unanimidade no time remista, né, no plantel azulino. Era Daniel Paulista e todo um plantel. O que ele pedisse, a diretoria iria atrás. E ele deixa tudo isso para ir para o esporte. E você pode se pensar, né? Eu até respondi aqui nos comentários. Ah, Wayne, mas foi pelo dinheiro. Ele foi por causa do dinheiro. Não. O Remo cobriu. Aliás, o Tonhão disse, quanto que eles te ofereceram? Eu cubro. A gente cobre. A gente iguala para você ficar aqui. E ele não quis nem negociar. Virou as costas e foi embora. E Daniel Paulista, você é ídolo no esporte. O que você fez como jogador lá, né, ganhando a Copa do Brasil, que é um dos maiores títulos da história desse clube. Você é ídolo lá. Você não precisa provar mais nada no esporte. No Remo, se você conquista o acesso, aliás, quem conquistar o acesso, né? Quem conquistar o acesso será ídolo absoluto. Quem conquistar o acesso nesse time do Remo será tratado como ídolo absoluto. Seja Tonhão, seja Braz, seja a atual diretoria, a comissão técnica, né? O Antônio Oliveira. E cara, vou te falar uma coisa, a torcida do Remo é muito grande. Não é pouca coisa você ser ídolo do Remo, não é. Não é. E mais uma vez você largou tudo isso, idolatria, né, a chance de colocar, porque cara, não tenha dúvidas, Daniel Paulista, subindo com o Remo, o seu nome estaria no alto patamar, pô. Sabe por quê? Porque além do Remo ser um clube que tem uma torcida que chama a atenção de qualquer um, estaria estampado um trabalho excelente de Daniel Paulista, o Remo consegue o acesso. Olha o Léo Condé. Olha o Léo Condé. Super valorizado. Tá lá no Ceará agora. Conseguiu o acesso com o Ceará no passado. Excelente treinador para a Série B, Léo Condé. Excelente treinador. Conseguiu o acesso com o Ceará. Você tinha tudo, mas tudo. Todas as possibilidades do mundo de conseguir o acesso com o clube do Remo. Você tinha o elenco nas mãos. Você tinha jogadores à disposição. O que você pedisse, a diretoria iria atrás. E você largou tudo isso porque eu também não sei. Você não explicou. Você só disse que voltou para casa. Como se o Remo não fosse a sua casa. Como se o Remo não fosse algo ou um lugar que você não era feliz. Tenho certeza que você era feliz no Remo. Só que agora você vai ter que fazer o impossível. Olha o que eu tô falando. O impossível no futebol. A gente sabe que é um esporte que até o impossível é possível. Mas o esporte escapar do rebaixamento é impossível. Resta saber agora se o esporte vai escapar do rebaixamento com a pior campanha da história de um time, né? Porque eu, sinceramente, não vejo o esporte como um não clube rebaixado. Pelo planejamento, o elenco do esporte é muito fraco, o time do esporte é muito fraco, né? E o Daniel Paulista chegou no meio do fogo cruzado. Bom, rapaziada, ainda falando sobre esse jogo, né? Eu quero falar um pouquinho aqui sobre o Gilberto, né? O Gilberto ontem meteu os 2 gols do Juventude, né? O Juventude venceu o Sport por 2-0. E fica aquele questionamento. O Remo tem que desistir do Sport? Do Juventude, quer dizer? O Remo tem que desistir do Gilberto? O Remo tem que virar as costas e dizer, não vale a pena brigar pelo centroavante de Gilberto? Vale a pena sim. Vale a pena sentar na mesa e negociar.
negociar. Vale a pena. Sabe por que vale a pena? Eu vou te falar por que vale a pena. Um centroavante como o Gilberto na Série B, ele faz muita diferença. Em um time, primeiramente, tá? Antes de a gente falar sobre o Gilberto, primeiramente o Remo tem que se organizar. O treinador precisa encontrar o time. Ele ainda não encontrou. Aliás, ele precisa se encontrar. O treinador precisa se encontrar. Será que ele vai conseguir se encontrar, o nosso querido Antônio Oliveira? Para depois você ir atrás do Gilberto. Por quê? Imagina só, a gente contrata o Gilberto, na hipótese, né? A gente contrata o Gilberto, ele vem e ele não pode jogar porque fisicamente, a desculpa no Remo agora é essa, né? Fisicamente ele não tá 100%. Aí, a desculpa ela é tão fajuta, ela é tão esfarrapada, essa desculpa de que o cara não tá 100%, né? Que o Adailton é titular no Remo e o Adailton não consegue jogar 20 minutos em alto nível. Pra você ver, pra você ter a ideia de que isso aí é papo furado. É só pra bancar jogador lá. O Adailton tem que ser bancado, mas no banco de reservas. No banco de reservas. Imagina só, o Gilberto vem ali reserva do Adailton. Aí não vai, não adianta, né? Você tem que chegar pro treinador aí, né? O nosso querido... Já chegou, Shrek! Já chegou! Chegar pra ele e falar, ó... burro do Shrek, opa, Antônio Oliveira, a gente tá trazendo um centroavante aí de um nível de Série A, pô. A gente tá pagando caro nele, esse cara tem que jogar, pô. Esse cara tem que jogar, ele tem que entrar em campo. Mas, ora, pô, eu gosto do Adailton, né? Aquela rabo gigantesco dele correndo lá. Ora, pô, o Adailton mas desses. Aí você manda o Antônio Oliveira lá pra casa do Cafundó de Judas, meu amigo. Então, voltando agora a falar sobre o Gilberto. Um jogador como o Gilberto, o Remo não pode simplesmente virar as costas e falar, olha, não, tá bom, Juventude, tá bom. Envia o Marcos Braz pra lá, pro Jacone lá, pra conversar com a diretoria do Juventude, pra entrar no acordo, o Remo pagar um valor e trazer. Grana tem dinheiro, pegou 4 milhões aí da Nova Bet, tem dinheiro. Eu tenho certeza que o Juventude, 300 pratos o Juventude libera. E vale. Pensa no acesso, pensa nos gols que o Gilberto vai fazer com a camisa do Remo, pensa nisso. Futebol, meu amigo, é risco. E vocês já arriscaram muito, porque o elenco é caro, né? O plantel é um dos maiores da competição. E você trazendo um Gilberto, meu amigo, o cara vai fazer gol, velho. Vai fazer gol, não adianta. Vai fazer gol. Um bom time organizado ali, um bom esquema tático com o Jaderson, com o Pedro Rocha, com o Regis. Impossível o Gilberto não fazer gol, não meter gol. Qualidade o cara tem, o cara é diferenciado, pô. Para uma Série B, mais ainda. Então vale a pena o esforço. Mandar o Marcos Braz lá para conversar com a diretoria, tentar convencer a diretoria de Juventude. Porque o Gilberto, se o Gilberto aceitou a proposta, como foi dito aí recentemente, se ele disse, ó, eu aceito, Remo. Eu aceito eu aceito jogar, pô, na Série B, não tem problema nenhum, a proposta é boa pra mim. Eu quero jogar a Série B, mas conversa com o Juventude. Meu amigo, vai conversar com o Juventude. O mais difícil você conseguiu. Que é convencer o jogador. Agora, pô, você não pode virar as costas só porque o Juventude disse, ó, não quero negociar. Pô, conversa com os caras, pô. A grana se resolve. Vale a pena. Agora sim, se eles não quiserem de fato, de hipótese alguma, não, a gente não quer, a gente quer ficar com o Gilberto até ele cumprir o contrato dele, aí a gente não pode fazer nada, né? Agora, o Remo tem que ir atrás do centroavante, pô. Tem que ir atrás de um centroavante bom, faz toda a diferença num time. Principalmente em um time que tá brigando pelo acesso, como é o caso do Remo. Principalmente. O Remo hoje é o 4º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. É verdade, pode ser ultrapassado pelo Cuiabá, que tem 22 pontos e pode se vencer hoje, né, o Amazonas. Eu vou torcer muito para o Amazonas por 2 fatores. Segundo, porque o Amazonas é um time do Norte. Aliás, primeiro, porque o Amazonas é um time do Norte. Segundo, que se ele vencer o Cuiabá, né, se ele vencer o Cuiabá ali, ele segura o Cuiabá não ultrapassa o Remo.
E claro, né? O Amazonas ultrapassa a Mucura na tabela, que também não deixa de ser algo bem conveniente. Mas se o Cuiabá vencer, o Remo terminará a rodada na mesma posição que iniciou, a quinta colocação, né? E o Cuiabá assumirá a quarta colocação, porém com a mesma pontuação do time azulino, com 25 pontos, só que o Cuiabá estaria com uma vitória a mais, tá? Por isso que o Cuiabá ultrapassará o Remo. Por isso que esse monte de empate aí não é vantagem, não é tão bom assim, porque a gente sabe, né, que o primeiro critério de desempate no nos campeonatos brasileiros é o número de vitórias. E se você não vence tantos jogos, se você empata muitos jogos, quando você vai tentar ali o desempate, né, nos critérios, você leva a desvantagem. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre o Gilberto, sobre o Daniel Paulista. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Ah, sim, rapaziada, primeiro comentário fixado tá o link aí do Gabriel Lira pra você assinar o seu pacote de TV pra acompanhar o Clube do Remo na íntegra. Tem Remo e Novo Horizontino agora na quinta-feira. Chama o Gabriel aí pra você assinar o seu pacote de TV, tá bom?